Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. E o tema de hoje será ansiedade tóxica. Semana passada, boa noite, obrigada por estar aqui. Boa noite para quem está chegando. Semana passada nós falamos sobre positividade tóxica, foi um tema bem interessante, muita gente depois me falou que assistiu a live. Para quem não sabe, as lives ficam salvas lá no meu canal do YouTube, é só clicar aí no link da bio que já direciona vocês para lá. Boa noite, Mayumi, tudo bem? O som, tudo bem? Então, eu resolvi falar com vocês hoje sobre ansiedade tóxica. Já falei muito sobre ansiedade por aqui, mas ainda é o tema aí, né, o mal do século. Ainda tem muitos pacientes que me procuram por conta dessa queixa. E aí eu resolvi também falar com vocês sobre... Eu tô bem, graças a Deus. Obrigada por perguntar. Eu resolvi trazer para vocês essa outra visão sobre ansiedade, né, e falar um pouquinho da questão da ansiedade tóxica. Quem me acompanha aqui, quem acompanha as lives, sabe que eu já falei também sobre o outro lado da ansiedade, né, de não olhar a ansiedade só como algo ruim. Hoje, quando nós falamos a palavra ansiedade, né, as pessoas já levam muito, não sou não, ou não quero ser isso, sofro muito com isso. Mas eu já falei para vocês sobre a questão de usar também a ansiedade a nosso favor. Da mesma forma que eu falei semana passada, né, da positividade não ser 100% boa, né, que é a positividade tóxica, hoje eu quero falar para vocês da ansiedade tóxica e também mostrar um pouquinho disso, de que você também não precisa taxar ela como algo tão ruim assim, a ansiedade, se ela for de uma forma saudável, vamos assim dizer, em que você consiga controlar, que seja aquela ansiedade que te impulsione a buscar algo, a ir atrás dos seus sonhos, não tem problema. Agora, desde que ela seja essa ansiedade tóxica, aí sim precisa ligar um alerta e você precisa de ajuda. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Então, para começar, como que vocês se sentem em relação ao pensamento? O pensamento tem ficado muito acelerado? Você vive e parece que o corpo está em alerta? E aí você fica já pensando que as coisas não vão dar certo, já fica com aquela preocupação com algo de que nem aconteceu, fica com tanto medo de não dar certo que às vezes nem tenta. E você sente uma taquicardia, parece que o corpo está o tempo todo tensionado. Como que você se sente? Alguma dessas coisas que eu falei para vocês faz sentido? Então pode ser que você esteja sofrendo aí com ansiedade tóxica. E aí, como que você pode lidar com isso? Então eu quero mostrar para vocês também um pouquinho de como que isso acontece dentro do nosso corpo. Como que o nosso cérebro comanda isso de uma forma... Tentei pensar numa forma mais simples para que fique fácil de vocês entenderem e começar... Quando a gente consegue entender esse mecanismo, talvez fique mais fácil também de ir para o outro lado e conseguir se livrar dele também, ou pelo menos entender que tem algo que não está certo e que realmente precisa de ajuda. Então, se algum desses sintomas aí fez sentido para você, se você sente alguma coisa diferente no seu corpo em alerta, ou se você já teve realmente crise de ansiedade, crises de pânico, alguém aqui já sofreu com crise de pânico, sabe como é ruim você passar por aqueles minutos que quem está de fora, né, parece que foi rápido, mas quem está vivendo aquele momento parece uma eternidade. Parece que não vai acabar, parece que você vai morrer mesmo, e aí fica aquele turbilhão de emoção. Então, as pessoas que sofrem com ansiedade tóxica, além dessas coisas, né, que eu já falei pra vocês, tem também questão de insônia, né, a pessoa às vezes fica mais irritado, e aí esse vai desencadeando esses sintomas. Eu falo que, acho que toda semana eu me surpreendo com algum sintoma diferente, então quando eu pergunto para os meus pacientes, você sofre com ansiedade, né, pergunto, como é que é isso pra você? Aí eu vou e pergunto pra eles, e como que isso se manifesta no seu corpo? E aí
cada um faz uma surpresinha diferente. É cada coisa que eu escuto, né? Que a gente pensa muito no pensamento acelerado, na taquicardia, pessoas que já desenvolveram a crise do pânico, às vezes a insônia, né? Se deita no travesseiro e ali pensando um monte de coisa. E aí você tem uns sintomas que são mais comuns, mas tem outros que não. Então, o mais importante é você observar quais os gatilhos que isso traz para o seu corpo, né? Qual o gatilho que acontece e que você começa a sentir esses sintomas e como que isso vai manifestando. E aí você começa a entender o seu corpo. E aí quando acontece lá aquele alerta, o coração tá ali acelerado, você para um pouquinho e observa, opa, o que está acontecendo? O que foi que desencadeou? E aí você começa a entender melhor como que seu corpo funciona. Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje, né, que existe um ciclo da ansiedade, né, que é um ciclo normal, que o nosso corpo, da mesma forma que ele tem a capacidade de passar por esse ciclo, ele também tem a capacidade de fazer com que você consiga sair desse ciclo também. Então, vamos entender aqui de uma forma mais prática como que vocês podem entender isso. Então, nosso corpo, quando você passa por uma situação que ela te remete a uma ameaça, seja uma situação que você está vivenciando, seja uma pessoa que você encontrou e que de alguma forma essa pessoa te ameaça, e aí quando você começa a estar em ambientes também que não te fazem bem, o que acontece no seu corpo? Então, o seu corpo, nosso cérebro, nós temos o cérebro reptiliano. E esse cérebro, ele vai fazer o quê? Deixa eu beber aqui uma água, minha garganta tá meio seca. Pronto, senão fico aqui tossindo e fica ruim. Então, quando o nosso corpo, ele enxerga que tem algo de ruim acontecendo, o que ele ativa? Ele vai ativar uma área do nosso cérebro chamado cérebro reptiliano ou amígdala cerebral. E esse cérebro reptiliano e essa amígdala, o que elas fazem? Elas vão reconhecer que o seu corpo está passando por alguma coisa que está errada. Então é tipo um alerta mesmo de que tem algo acontecendo. E aí quando esse corpo ele começa a... Tá travado, gente? Aqui tá dando uma conexão fraca. Se alguém puder me falar se travou ou não. Acho que não. Tá tudo ok aí? Se alguém puder me falar como é que tá aí, é porque... obrigada. É porque aqui apareceu conexão fraca, mas já voltou então. Foi só pra mim. Então, o nosso corpo, quando ele consegue entender que tem alguma coisa errada acontecendo, ele vê que tem algo que está ameaçando, que está ameaçando o seu corpo. Então, esse cérebro reptiliano e a nossa amígdala cerebral, eles fazem o quê? Eles reconhecem isso. E aí, quando eles reconhecem, eles liberam no nosso corpo algumas substâncias, alguns hormônios que são chamados hormônios adrenalina, noradrenalina e o cortisol. Já falei com vocês aqui sobre o cortisol, né, que tem muito a ver com... Ele é o hormônio do estresse e esses outros também que eu falei, adrenalina e a nora, também são responsáveis, né, por essa questão do estresse. E aí, quando essas substâncias, né, elas são liberadas nas nossas correntes sanguíneas, é aonde começa a desencadear sensações. Então, o que é isso? Então, vamos começar a pensar nesse ciclo. Então, quando você entra em contato com alguma coisa que seu corpo viu que não é bom, que está em alerta, ele vai fazer o quê? Começa a liberar sensações no seu corpo. E aí, essas sensações são o quê? É um coração acelerado, é você se sentir as mãos transpirando, é aquele sentimento de que a cabeça tá a mil, ou é você querer às vezes, né, roer uma unha, enfim. Como que seu corpo vai manifestar são esses tipos de sensações. Depois nós vamos ter uma outra ativação do nosso ciclo, que são os pensamentos.
Então são aqueles pensamentos que ficam aqui martelando o tempo todo, de que algo ruim vai acontecer, de que, ai, será que isso vai dar certo mesmo? E esse pensamento fica aqui te sabotando. E depois, esse outro final do ciclo vem as ações, que é quando você vai ficar inquieto, quando o seu corpo começa, né, ficar muito agitado. E aí nós formamos esse ciclo. Então isso é o normal quando o seu corpo ele tem contato com alguma coisa que não está certo, que ele entrou em alerta. Tem também a questão da tensão muscular. Quem aqui quando fica ansioso, né, você sente essa tensão muscular, parecendo que o corpo está travado? Porque quando você passa por algum problema e que você precisa ser rápido para resolver, que seu corpo está em alerta. Você acha que seu corpo pode ficar relaxado? Não, ele não tem essa opção de ficar relaxado. Por quê? Porque se o seu corpo está relaxado, você vai conseguir agir? Você vai conseguir fazer o que precisa? Não. Então essa tensão muscular, se você está aí do outro lado sentindo essa tensão, parecendo que o corpo está aqui pesado, provavelmente o seu corpo está nessa alerta. E por que ele está em alerta? Então se ele está ali tensionado é porque ele precisa estar pronto. E aí nós precisamos fazer o que? Ao mesmo tempo que você precisa que ele fique em alerta para resolver as coisas, nós também precisamos que ele desacelere e faça o relaxamento. Então você fez esse ciclo, né? Que como eu falei, foi tudo ativado pelo seu cérebro reptiliano, pela amígdala cerebral, que são essas áreas que vão ativar essas reações do seu corpo. Então se você está com uma ansiedade, vamos dizer assim, saudável, né? Aquela vontade de fazer algo, que você tem, tem uma viagem para fazer, aquela coisa boa, mas você fica ansioso, então você está passando por esse ciclo. E aí quando você passa por esse ciclo, e aí o seu corpo já vê que, já ficou muito tempo nesse ciclo, então nós precisamos desacelerar um pouco. E aí, o que o nosso corpo ele vai fazer nesse momento? Aí nós temos uma outra área do nosso cérebro, que é o nosso córtex pré-frontal. Então esse córtex, ele faz o quê? Ele vai mandar um alerta, calma, esse ciclo não precisa ficar aí o tempo todo acontecendo. Vamos desacelerar um pouco esse corpo. E aí faz o quê? Desacelera. Então se o seu corpo é um corpo mais saudável, você lida bem com a ansiedade, não é algo patológico, não é a ansiedade tóxica, como nós estamos falando aqui, ele vai entrar esses mecanismos. Então ativa uma área, ativou demais, chega, parou, vamos desacelerar. Tá, Débora, e aí? Quando o meu corpo não está funcionando dessa forma, está tudo bagunçado, o que acontece? Então as pessoas quando elas entram nessa questão de ansiedade tóxica, muitas entram numa fase de evitar. Evitar o quê? Evitar pessoas, evitar relacionamentos, evitar desafios, evitar viagens, evitar ser feliz. Por quê? Porque ela coloca tanto na cabeça dela, esse ciclo tá o tempo todo acontecendo, que ela simplesmente fala, não, eu não vou, eu não quero, eu não vou me permitir, eu não vou me relacionar, eu não vou enfrentar esse desafio que eu precisava. Por quê? Porque eu não vou dar conta. O cérebro dela, ele já colocou na cabeça dela que ela não consegue, que ela não tem como vencer esse obstáculo. Lembra que eu já falei com vocês também sobre o cérebro às vezes não saber, né? Ele não sabe interpretar, né, o que é real do imaginário. Então a pessoa pensa tanto nisso, fica o tempo todo com esses pensamentos negativos, que ele fala, nossa, eu não vou lá não, eu nem quero encontrar com essa pessoa, porque não vai me fazer bem. E aí quando a pessoa tá nesse ciclo, evitando, aí o que acontece? O cérebro reptiliano dela, a amígdala cerebral, o que está acontecendo? Eles estão captando essas emoções ruins e tá liberando esses hormônios. E aí o corpo tá com taquicardia, tensão, vai acontecendo esses sintomas aí de quem tem ansiedade, já sofre e sabe o que é. E aí o nosso parte do córtex pré-frontal, que eu estava explicando para vocês, ele não consegue entrar em ação, porque ele tá meio que inibido, ele não tem como. Ele outra parte tá tão acelerada que ele não tá conseguindo. E aí começa a aumentar
muito essas sensações no seu corpo, que é uma parte do seu ciclo. E aí esses sintomas vão ficando cada vez maiores. E aí chega um momento que você não consegue lidar com isso. E aí, se você for uma pessoa que consegue observar o seu corpo, começou a dar aquele primeiro sinal e você já viu que tem alguma coisa errada, você já fala, opa, eu preciso de ajuda. Vou fazer uma técnica, eu mesma vou tentar fazer alguma técnica de respiração, uma meditação, alguma coisa para aliviar, mas se você não consegue perceber, isso fica como se fosse um copinho de água, né? Ele vai enchendo, começa uma palpitaçãozinha, depois começa uma tensão, aí depois o pensamento vai ficando acelerado, aí eu já não consigo mais dormir bem, e aí já começa a me atrapalhar na rotina, já não me atrapalha com o convívio com as pessoas, e aí quando você vê, você tem uma crise de pânico. E aí já transbordou. E por quê? Deixar chegar nesse momento de transbordar, sendo que você pode fazer alguma coisa antes para que seu corpo não entre nessa descompensação. E aí, a parte boa, que tem sim, gente, tem muitas coisas que vocês podem fazer. Então, a primeira coisa é reconhecer, é entender o que está acontecendo. Então, não deixe para você se observar. Quando você procurar um profissional que deita, por exemplo, os pacientes deitam aqui na maca, aí eu começo a perguntar, aí eles falam, nossa, eu nem sei, nem observei. E aí começa a observar agora. Então, no seu dia, para um momento, se você dá aquela respiração mais ofegante, para um pouquinho, respira, observa. Opa, qual foi o gatilho? O que aconteceu? Né? Por que eu estou preocupado com isso? Eu nem sei se vai chegar esse dia mesmo. E aí começa a entender isso. Então, comece a bloquear esses pensamentos negativos. Comece a entender o que é. São crenças que eu formei, que hoje eu não estou conseguindo lidar com elas. Que ações que eu preciso fazer. Que tipo de exercício que eu posso fazer para o meu corpo. Vou até mostrar para vocês aí no final, fiquem aí que eu vou mostrar um exercício bem prático para vocês fazerem. Então tem muitas técnicas hoje, já postei alguns vídeos aí também de técnicas que nós podemos fazer no nosso dia a dia, para você relaxar, para você pegar no sono, para você desacelerar. Então o nosso corpo, além dessas áreas do cérebro que eu estava explicando para vocês, nós temos também o nosso sistema nervoso, né? Que é o parasimpático, que é o que vai desacelerar, tem o simpático, que é aquele que precisa também estar quando você acorda de manhã. É o seu simpático, né? É o simpático, o sistema nervoso simpático que vai fazer o quê? Ele fala, opa, amanheceu. Então é por isso que é bom você acordar, ter contato com o sol, porque aí seu corpo fala, opa, é dia, vamos despertar. Aí vai passando o dia, no final vai anoitecendo, né? Vai escurecendo, ele faz o quê? Aí vem um parasimpático e fala, opa, vamos parar, agora é momento de relaxar. E se você não está funcionando isso, o que está acontecendo? Qual hormônio que está aí? O hormônio do estresse que está demais? Como foi seu dia? O que você está pensando? Então nós precisamos ir colocando isso em harmonia. Então muito se fala da questão da respiração. As pessoas falam, mas só uma respiração vai adiantar, por exemplo, essa ansiedade tóxica que você está falando, Débora? Vai sim. Por que que vai? Porque a pessoa ela começa a ter uma percepção do aqui, o agora. Então a respiração ela é muito importante para isso. É você focar aqui no presente, é você entender o que está ao meu redor. Então se você para um pouquinho e fala assim, ai, para que eu tô ansiosa? Né? Eu tenho segurança aqui, eu tô pisando no chão, eu tô segura, eu tô respirando, tá tudo bem. E aí você começa a trazer a consciência. E se for um exercício de respiração? Que tipo de exercício que você pode fazer? Eu vou puxar o ar e soltar? Pode ser. Algumas pessoas já vão se sentir bem assim. Mas existem outras técnicas também que podem ajudar. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, que tem uma técnica que eu nunca nem falei sobre ela aqui no Instagram, mas eu vou mostrar aqui para vocês, que é uma técnica bem simples de fazer, que vai tomar 5 minutos do seu dia. Então você pode pegar o cronômetro, né? Deixa aí do lado, você não precisa fazer agora, vou mostrar de uma forma rápida, mas depois vocês fazem. E é muito importante, se vocês tiverem como, observar como que estão os seus batimentos cardíacos quando você vai começar a fazer essa técnica. Então você vê, opa, tá assim. Aí você faz a técnica e depois observa. Ou vai reduzir muito, de forma que você, né, sinta mais calmo, ou vai ter uma redução pequena, mas vai sim
haver essa redução. Isso acontece porque o seu corpo relaxa, você vai estimular essas áreas cerebrais que vão fazer com que o seu corpo entenda que você está tranquilo, que está bem. Então deixa eu mostrar aqui para vocês uma técnica que eu gosto muito de fazer. Então, como eu falei, pega aí um cronômetro, deixa de uma forma que vocês consigam enxergar, que vocês precisam fazer por 5 minutos. Pode fazer todos os dias, se quiser fazer antes de dormir, se quiser fazer antes de chegar no trabalho, ou no meio do seu expediente lá que está muito agitado, faz, que vocês vão ver como que vai melhorar. Então, vocês vão pegar um polegar direito e vocês vão tampar a narina direita. E aí, na hora que eu tampar, o que eu vou fazer? Eu vou soltar o ar pela minha narina esquerda e vou puxar. Então, ó, eu solto, puxo. Na hora que eu puxar, eu não vou soltar, eu vou tampar a narina esquerda, eu estou segurando o ar. Aí eu solto pela direita e puxo pela direita. Segurei, tampo de novo, solto pela esquerda, puxo de novo o ar. E ó, você vai repetindo. Então, entendeu? Tampou a direita, eu vou soltar o ar e aí eu puxo, seguro, solto e faço com a outra. Quando vocês fazem isso por 5 minutos, eu garanto para vocês que vocês vão sentir diferença. Então, agora na hora que terminar a live, agora tá um pouco mais cedo, é muito difícil alguém que dorme nesse horário, né? Seria ótimo. Mas antes de você dormir, faça para vocês verem 5 minutinhos. Não precisa ter pressa, não precisa fazer rápido. Faça com calma, solta o ar. Puxa, enche bem esse pulmão. E aí vão fazendo esse exercício durante 5 minutos. E depois observem como que vocês vão ficar. É uma técnica super simples, que funciona muito. E aí, se você começa a perceber, ou começa a colocar isso no seu dia a dia, nem tô nervoso hoje, mas vamos fazer? Pode fazer, não tem problema nenhum. Mal não vai fazer. E eu tenho certeza que vai te beneficiar. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Já falei um pouquinho sobre a importância também de se sentir ansiedade. Ela não é só uma vilã, como muitos falam por aí, mas a importância de reconhecer quando ela é tóxica e quando ela faz mal para você, quando ela faz mal para quem convive com você. E aí, né, como eu falei, quando chega já no nível de você evitar estar com pessoas, passar por mudanças, coisas que é para ser bom para você e você não consegue porque você tá com medo, porque você não sabe como lidar com isso. E aí você já fica criando aquele monstro, né, de que não vou não, porque não vai dar certo, porque eu já fiz isso. Para tudo. Observe mesmo o que é real, o que tem no seu dia, que é agora, o amanhã, né, como dizem, né, a Deus pertence, vamos deixar para amanhã. E é isso. E façam aí essa técnica que eu mostrei para vocês. Depois eu vou até fazer um vídeo dela, né? Porque aí fica aí no Reels, fica melhor pra vocês. Tá bom? Mas não deixem de fazer. Quem fizer a técnica aí me manda depois, contando como que foi, o que vocês sentiram de diferença e se deu o resultado aí positivo, tá bom? Obrigada por vocês estarem aqui comigo novamente. Amanhã eu solto lá o episódio no podcast sobre esse tema e até semana que vem. Boa noite, fiquem com Deus. Um beijão pra vocês.